Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Arnon Henrique falando, sejam todos bem-vindos aqui, Fute Goiano, absolutamente tudo sobre futebol goiano, tudo sobre o nosso campeonato goiano que está acontecendo. Neste último meio de semana, finalizou o primeiro turno, com partidas na quarta e na quinta-feira. E nesse vídeo, trago a vocês resultados das partidas e a tabela de classificação. Trago também os jogos que já irão acontecer neste final de semana, onde se inicia o segundo turno do campeonato. Chegou até aqui? Gostou do vídeo? Curta, comenta e compartilha este vídeo nos seus grupos de WhatsApp favorito. É muito importante para mim que os seus amigos, seus conhecidos e os seus seguidores de suas redes sociais conheçam o trabalho deste que vos fala, ok? Curtiu? Bora pro vídeo. Então vamos lá, rapaziada. Falando primeiro da situação do Campeonato Goiano. Nesta última quinta-feira foi finalizado o primeiro turno e o segundo turno já começa no próximo final de semana. Tivemos as seguintes partidas pelo Grupo A do campeonato. O Goianésia perdeu para o Goiás pelo placar de 4-3 jogando em Goianésia. O Anápolis empatou com a Jataiense pelo placar de 1-1 e o Grêmio Anápolis empatou com o Morrinhos pelo placar de 0-0. A classificação do Grupo A está da seguinte maneira. O Goiás é o líder com 8 pontos. O Anápolis segue na segunda posição também com 8 pontos. Jataiense vem em terceiro com 6. Em quarto, o Morrinhos com 6 pontos. O Grêmio Anápolis é o quinto colocado com 5 pontos. E na lanterna do grupo, o Goianésia com 4 pontos. Lembrando que o segundo turno ele começa no próximo final de semana. E as mesmas partidas que aconteceram no meio dessa semana vão acontecer também no final de semana. Começa com Goianésia e Goiás se enfrentam na Serrinha às 16h30 pelo horário de Brasília. Esta partida será transmitida pela TV Anguera e também pelo Eleve Sport. A Jataiense, já no domingo, recebe o Anápolis em Jataí e o Morrinhos recebe o Grêmio Anápolis lá em Morrinhos. Então essa é a situação do Grupo A. Nesse final de semana já começa o segundo turno para o Grupo A no Campeonato Goiano. Agora vamos ver a situação do Grupo B. No Grupo B, a situação é a seguinte. O Atlético venceu a Aparecidense na quarta-feira pelo placar de 2-0. O Goiatuba acabou perdendo para o Craque em casa pelo placar de 1-0 e na quinta-feira o Vila Nova goleou o Iporá pelo placar de 5-0. Tabela de classificação está da seguinte maneira. Vila Nova, líder do grupo com 10 pontos. O Atlético é o segundo colocado com 9 pontos. A Aparecidense é a terceira colocada com 8 pontos. O Craque é o quarto colocado com 7 pontos. O Goiatuba é o quinto colocado com 5 pontos e o Iporá, lanterninha do grupo B, com 2 pontos. O Iporá que não venceu ainda na competição, tem 2 empates e 3 derrotas. E abrindo o segundo turno do grupo B, a Aparecidense recebe o Atlético Goianiense neste sábado às 4 da tarde. No domingo, o Iporá recebe o Vila Nova e o Craque de Catalão recebe o Goiatuba, nessa que vai ser a reabertura do segundo turno do grupo B. Agora eu vou estar trazendo para vocês algumas informações dos clubes da capital que vão entrar em campo neste final de semana. Atlético, Goiás e Vila Nova vão estar entrando em campo neste final de semana e eu trago aqui para vocês algumas informações dos nossos clubes. Falando primeiro do Atlético, o Dragão. O Dragão vai enfrentar a Aparecidense novamente. No meio de semana, acabou vencendo pelo placar de 2-0 e agora vai até a Aparecida de Goiânia enfrentar o time da casa. Para essa partida, o Dragão tem 2 retornos super importantes. O volante Marlon Freitas e o atacante Leandro Barcia, que foram suspensos no clássico contra o Vila Nova, retornam após cumprirem suspensão. E em contrapartida, o volante Ramon Carvalho, que jogou a última partida, acabou recebendo o terceiro cartão amarelo e não participa deste jogo contra a Aparecidense. Outro que também vai ficar fora, e que já estava fora, na verdade, é o volante Gabriel Baralhas. Ele que se contundiu, o Atlético acabou soltando uma nota nesta sexta-feira, informando que o volante ele vai precisar de mais 2 semanas para poder reunir condições de jogo. Sendo assim, o técnico interino Eduardo Souza provavelmente irá mandar essa escalação para o jogo contra a Aparecidense. Luan Poli no gol, Dudu, lateral direito, Wanderson e Ramon Menezes, os zagueiros, lateral esquerdo Jefferson, Rickson,
Rickson, Marlon Freitas e Rato no meio de campo, Shailon, Léo Pereira e De La Torre. Essa será a possível escalação do Atlético para o jogo contra a Aparecidense. Ainda falando um pouco desse time do Atlético que eu acabei de passar para você, durante o treinamento dessa sexta-feira, o técnico Eduardo Souza acabou fazendo algumas alterações. Em certo momento do mini coletivo, podemos dizer assim, ele retirou o meio-campo Shailon e colocou o volante Edson, colocando o jogador que já tinha muito tempo que estava na preparação física, acabou jogando no último jogo contra a Aparecidense. Ele fez essa alteração, tirou o Shailon e colocou o Edson. E um pouco mais à frente, no decorrer da atividade, ele acabou voltando o Shailon pro time titular, tirando dessa vez o atacante Léo Pereira. Então, pelo que nós percebemos, o Eduardo ele ainda não definiu a equipe que vai entrar de titular, tendo essas ressalvas. Se não ocorrer nenhuma baixa, a provável escalação é aquela que eu passei para vocês. Luan Poli, Dudu, Wanderson, Ramon Menezes e Jefferson, Rickson, Marlon Freitas, Wellington Rato, Shailon, Léo Pereira e De La Torre. Esse pode ser o provável Dragão para enfrentar a Cidinha neste sábado às 4 da tarde. Então vamos lá agora, que agora eu vou trazer informações para vocês do Goiás, o Verdão Esmeraldino. Falando agora do Goiás, o Verdão, o Esmeraldino, que fez um jogo sensacional contra o Goianésia lá em Goianésia. Partida em que o Goiás tomou um sufoco. Os primeiros minutos foram um Deus nos acuda para a defesa do Goiás. O Goiás acabou levando 2-0 com 17 minutos de jogo, diminuiu e o Goianésia chegou a abrir 3-1. Mas o Verdão, mesmo jogando mal, mostrou a força da sua camisa e acabou virando o jogo para 4-3. Para mim foi o melhor jogo até o momento do Campeonato Goiano. E neste final de semana as duas equipes voltam a se enfrentar. Se enfrentam neste sábado às 4h30 da tarde. Jogo com transmissão da TV Anguera e do Eleve Esporte. Para essa partida, o volante Auremir está de volta ao Goiás. Ele que sentiu um desconforto muscular na última partida e acabou ficando fora desse confronto de quarta-feira contra o Goianésia. Agora ele já fica disponível e retorna para o time esmeraldino. Em contrapartida, o atacante Pedro Raul ainda não tem condições de jogo. O atacante acabou se lesionando em um treinamento na última segunda-feira. O atacante teve uma entorse no tornozelo e não reuniu condições de enfrentar o Goianésia na quarta-feira. E também dificilmente terá condições de enfrentar o Goianésia agora, neste próximo sábado, na Serrinha. Sendo assim, o jogador provavelmente vai estar disponível para enfrentar o Morrinhos, jogo que acontece na próxima quinta-feira na Serrinha. Com essas baixas e com essa volta do volante Auremir, o provável Goiás para enfrentar o Goianésia será o seguinte: Tadeu no gol, Maguinho na lateral direita, Everson e Reinaldo, a dupla de zaga, Arthur é o lateral esquerdo. No meio, Auremir, Felipe Bastos, Diego e Elvis. Na frente, Vinícius e Nicolas. Então, esse pode ser o provável Goiás que vai enfrentar o Goianésia. Tem um adendo que o Caio Vinícius jogou contra o Goianésia, foi muito bem, ajudou o time a conseguir a vitória. E aí o Glauber acaba tendo essa dúvida, se ele mantém o Caio Vinícius no time ou faz a alteração natural, que é a volta do Auremir. Mas só vamos saber disso amanhã, minutos antes da partida, que é quando o Esmeraldino vai soltar a escalação. Então essas foram as informações do Goiás. Não esqueça, amanhã às 4h30 da tarde pela TV Anguera, vamos ver esse jogo Goiás-Goianésia. Tem tudo para ser um jogão de bola, porque no meio de semana o jogo que aconteceu foi um campo, tinha péssimas condições. O campo de Goianésia não estava 100%, mas agora eu acredito que num gramado melhor, como é o gramado da Serrinha, acredito que as condições de jogo serão muito melhores e acredito que você que vai parar para assistir esse confronto vai ver um belo espetáculo de futebol. Agora vamos falar do Tigrão, líder do grupo B e que na última rodada acabou sapecando um 5-0 no Iporá. Vamos lá. Falando agora do Tigrão, o Vila Nova da Vila Famosa. Vila Nova que sapecou um 5-0 contra o Iporá, sem dó nem piedade. O Vila Nova jogou muito bem,
O único adendo que tenho a dizer, até porque eu estava lá, estava comentando o jogo pela rádio que eu trabalho, o Apito Esportivo. Inclusive, galera, quem puder vai lá, segue as redes sociais do Apito Esportivo. Eu sou comentarista lá, gostaria muito de ter a presença de vocês. E eu estava no estádio, o Vila Nova acabou ganhando com todos os méritos, fez o 5-0, mas quando a partida ainda estava 1-0, teve uma falta no meio campo que, na minha opinião, o goleiro Jorge era para ter sido expulso, mas o juiz acabou não expulsando e acabou não dando nem a falta na partida. Consequentemente é isso, logo após essa jogada, o Vila Nova teve algumas dificuldades ainda dentro da partida, mas no segundo tempo voltou para resolver o jogo. Acabou fazendo mais 4 gols e ampliando a vantagem, finalizando a partida com 5-0. Acima do resultado, o que foi bom de ver foi que o Vila Nova aos poucos vai mudando seu estilo de jogo. Um time que antes era talhado para jogar no contra-ataque, agora o Vila consegue impor seu jogo, consegue tocar a bola, consegue ir para cima dos adversários, consegue encurralar os adversários. Mesmo tirando a fragilidade do seu adversário, que era o Iporá, o Vila Nova jogou muito bem, principalmente no segundo tempo. Fez algumas alterações, o Igor colocou alguns jogadores e os jogadores corresponderam. Atacante Rubens, que entrou no lugar do Cleiton, acabou fazendo 2 gols. Vitor Andrade, que entrou também no lugar do Jean Silva, acabou indo muito bem. Foi dele um dos passes para o gol do Rubens. Isso é bom porque o Igor acaba tendo mais opções. O Igor acaba tendo mais jogadores em que ele pode confiar, não só para o final do Campeonato Goiano, mas para o final da temporada, que é longa, porque o Vila ainda tem Copa Verde, Copa do Brasil e o sonho de consumo, que é o acesso à Série A no Campeonato Brasileiro. O Vila também pode ter o reforço do seu jogador de meio campo, o Pablo Roberto. O Pablo estava suspenso, não jogou esse jogo contra o Iporá e ele está de volta para o duelo, abrindo o segundo turno contra o Iporá novamente. Se o Igor optar pela volta do Pablo, a provável escalação do Vila Nova será Jorge, meu goleiro, na lateral direita Moacir, Renato, Donato e William Formiga, Pablo Roberto, Arthur Rezende e Wagner no meio campo, na frente Jean Silva, Cleiton e Mateuzinho. Mateuzinho, que fez 2 gols no jogo contra o Iporá e foi muito bem. Acima dos gols, foi muito bem na partida. Se movimentou, conseguiu abrir espaços, principalmente para o Wagner no segundo tempo. O Wagner, que ainda é nítido que está fora de ritmo, mas com o decorrer das rodadas, com o decorrer das partidas, o jogador vai ganhando minutagem e vai entrando na melhor forma física. Acredito que ele, Wagner, vai ser o camisa 10 que o Vila Nova precisava. O camisa 10 que ano passado, em várias rodadas, acabou faltando para o Vila Nova. Mas eu acredito que aos poucos, o Igor dando minutagem para esse time que vem jogando, vem criando uma casca, o time vai acabar se entrosando e quem sabe não pode conquistar esse campeonato goiano, que já fazem mais de 15 anos que o Vila não ganha. Então, pessoal, essas aí foram as informações do Vila Nova. Esse aqui foi mais um vídeo nosso aqui do nosso canal, do nosso Fute Goiano. Chegou até aqui, assistiu o vídeo todo? Se inscreve no canal, curta, comenta e compartilha esse vídeo. É muito importante para mim que os seus amigos, seus conhecidos e os seus seguidores das suas redes sociais conheçam o meu trabalho. Até a próxima.